E se a pessoa que você abandonou quando tinha tudo fosse a única capaz de te sustentar quando você não tivesse mais nada? Miguel ganhou uma fortuna, perdeu o amor da própria vida e descobriu tarde demais que dinheiro nenhum compra respeito, lealdade ou perdão. Agora me diz, você acha que Helena fez certo em deixar ele aprender sozinho? Ou teria ido longe demais? Comenta o que você faria no lugar dela. E se quiser mais histórias assim, cheias de reviravoltas e finais inesperados, é só pedir o próximo enredo. E se você gosta de histórias com reviravoltas, traição e finais inesperados, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos enredos, deixa o like para apoiar mais histórias como essa. Durante 10 anos, Miguel e Helena viveram uma vida simples, quase invisível aos olhos do mundo. Moravam em uma casa pequena, de paredes descascadas e telhado que vazava nos dias de chuva, localizada na periferia da cidade. Não havia luxo, não havia sobra, mas havia algo que no início parecia suficiente: companheirismo. Miguel trabalhava como auxiliar em um depósito, carregando caixas pesadas por um salário que mal pagava as contas. Chegava em casa sempre cansado, com o corpo moído e a mente cheia de frustrações. O barulho das máquinas ainda ecoava em sua cabeça quando se deitava, e muitas vezes o sono demorava a chegar. Ele se perguntava em silêncio se aquela seria sua vida para sempre. Helena fazia bicos como diarista, limpando casas de pessoas que tinham tudo aquilo que ela nunca teria. Conhecia mansões por dentro, via closets cheios, cozinhas modernas, salas silenciosas demais. Em cada casa que limpava, aprendia algo novo. Não apenas sobre organização, mas sobre como o dinheiro mudava as pessoas. Ainda assim, nunca deixou que a inveja se tornasse amargura. Mesmo exausta, era ela quem mantinha a casa em pé, emocionalmente e financeiramente. Ela acordava antes do sol nascer, preparava o café simples, deixava a roupa de Miguel separada e organizava a pequena casa com cuidado. Para Helena, aquele lar era mais do que paredes velhas, era o símbolo de tudo que haviam construído juntos. Miguel, por outro lado, carregava dentro de si uma sensação constante de injustiça. Achava que o mundo lhe devia algo. Achava que merecia mais. Cada conta atrasada, cada porta fechada, reforçava dentro dele a ideia de que estava preso em uma vida pequena demais para seus sonhos. Um dia eu vou sair dessa vida, dizia ele com frequência, olhando para o nada. A gente sai junto, respondia Helena, sempre segurando sua mão. Mas o tempo foi passando e Miguel começou a enxergar a pobreza não como uma circunstância temporária, mas como uma humilhação permanente. Sem perceber, passou a associar essa sensação à própria esposa, como se ela representasse tudo o que ele queria deixar para trás. Tudo mudou em uma sexta-feira qualquer, daquelas que nascem iguais às outras e terminam carregando um destino inesperado. Miguel comprou um bilhete de loteria por impulso, com as últimas moedas que tinha no bolso. Foi no caminho do trabalho, quase por vergonha de entrar em casa mais uma vez, sem nenhuma novidade boa para contar. Não disse nada a Helena. Guardou o papel dobrado no bolso da calça, como fazia sempre, tratando aquela esperança como um segredo íntimo, quase infantil. Durante os dias seguintes, esqueceu completamente do bilhete. A rotina pesada, os problemas acumulados e o cansaço constante empurraram aquela possibilidade para o fundo da memória. Para Miguel, sonhar demais era perigoso. A vida já tinha lhe mostrado isso muitas vezes. Na semana seguinte, ao entrar no bar da esquina para tomar um café rápido antes do trabalho, seus olhos caíram distraídos sobre a televisão velha, pendurada no alto da parede. Os números da loteria surgiam lentamente na tela, 1 a 1. Miguel sentiu o coração acelerar. Tirou o bilhete do bolso com as mãos trêmulas. Conferiu uma vez, depois outra. O barulho ao redor pareceu desaparecer.
O chão pareceu se afastar debaixo de seus pés. Ele tinha ganhado. Não um prêmio pequeno, não algo simbólico. Era dinheiro suficiente para mudar tudo. Miguel saiu do bar atordoado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sentou-se na calçada, abraçou desconhecidos e agradeceu a um Deus em quem só lembrava de acreditar nos momentos extremos. Quando contou a Helena naquela noite, ela demorou a entender. Pensou que fosse uma brincadeira, depois um engano. Quando a verdade finalmente se impôs, ela chorou de alívio e esperança. Abraçou o marido como há muito tempo não fazia, acreditando que aquele prêmio era o começo de uma vida melhor para os dois. Miguel também acreditou, mas silenciosamente começou a acreditar que aquela vitória era apenas dele. Nos meses seguintes, Miguel deixou de telefonar com frequência para Helena e quando falava com ela era apenas para questões práticas, quase como um sócio distante. A casa, que antes simbolizava um lar, passou a parecer pequena demais para sua nova identidade. Ele começou a evitar retornar, preferindo hotéis de luxo e apartamentos temporários, como se criar raízes fosse um lembrete incômodo do passado. Em seu novo círculo social, Miguel aprendeu a sorrir sem sentir, a concordar sem ouvir e a prometer sem intenção. As pessoas ao seu redor também não eram verdadeiras, mas isso não parecia importar. Todos ali estavam interpretando algum papel. A cada evento, ele sentia uma necessidade crescente de provar que pertencia àquele mundo. Comprava mais do que precisava, exagerava em cada gesto e transformava sua história em algo inflado, quase inventado. Helena, por outro lado, tornava-se uma lembrança incômoda que ele escondia dentro de si, como uma culpa silenciosa que preferia ignorar. À noite, sozinho, havia momentos em que o silêncio do luxo o incomodava. Mas ele rapidamente preenchia esse vazio com mais festas, mais álcool, mais distrações. Sem perceber, Miguel começava a se afastar não apenas de Helena, mas de si mesmo. Com o passar do tempo, Miguel passou a frequentar restaurantes ainda mais exclusivos, onde acreditava estar protegido do passado. Em uma dessas noites, enquanto ria alto com novos conhecidos, sentiu um incômodo ao perceber uma figura ao longe. Era Helena, trabalhando discretamente como auxiliar de limpeza no local. Por um instante, seus olhares se cruzaram novamente. Miguel sentiu o impulso de se levantar, mas conteve-se, fingindo indiferença. Virou o rosto e continuou sua conversa como se nada tivesse acontecido. Helena, por sua vez, manteve-se firme, engolindo qualquer emoção e seguindo seu trabalho em silêncio, como se aquele homem não existisse mais. Nos meses seguintes, a queda de Miguel se tornou ainda mais rápida. As pessoas que antes o cercavam desapareceram sem explicação, levando consigo promessas, investimentos e falsas parcerias. Ele percebeu tarde demais que muitos daqueles amigos estavam ali apenas pelo dinheiro e não por qualquer laço verdadeiro. Em um intervalo de semanas, contas começaram a vencer sem pagamento. Notificações se acumulavam e seu nome passou a circular entre credores. A mente de Miguel, antes cheia de orgulho, agora era tomada por confusão e vergonha. Ele evitava espelhos, evitava ligações, evitava até mesmo pensar com clareza. O luxo que o envolveu como uma fantasia começou a se desfazer como papel molhado. Restou apenas o silêncio dos lugares vazios que antes chamava de lar. Cada objeto vendido era uma pequena derrota. Cada despedida de alguém que ele julgava importante era um lembrete de que nunca foi realmente aceito. No fundo, Miguel começou a entender que havia trocado algo real por uma ilusão brilhante demais para durar. O silêncio entre os dois não era apenas ausência de som, mas um peso acumulado de anos inteiros. Miguel tentou sustentar o olhar, mas seus olhos fugiam, como se procurassem desculpas nas paredes da casa simples, onde um dia havia prometido construir um futuro. Cada detalhe daquele lugar parecia menor agora, não por falta de espaço, mas por excesso de memória.
Helena permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram infinitos. Dentro dela, imagens antigas surgiam sem aviso. O Miguel rindo no início do casamento, as promessas feitas na cozinha pequena, as noites em que dividiram o pouco que tinham com esperança. Agora, diante dele, havia apenas um homem quebrado, com roupas gastas e a postura derrotada. Miguel deu um passo à frente, depois hesitou. As palavras que ensaiara durante o caminho desapareceram. Restou apenas a vergonha crua de quem perdeu tudo e não sabe mais como se explicar. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu por um instante. "Eu não tenho mais ninguém", disse ele finalmente, quase num sussurro. Helena respirou fundo. Não havia raiva explícita em seu rosto, mas também não havia acolhimento imediato. Havia algo mais complexo: consciência. Ela entendia exatamente o que aquele pedido significava e o quanto ele chegava tarde. Ao longe, sons da rua continuavam normais, indiferentes ao reencontro. A vida seguia como se nada estivesse acontecendo ali. Dentro da casa, porém, o tempo parecia ter parado, esperando uma decisão que mudaria o rumo dos dois, mais uma vez. Helena o observou em silêncio. Helena não era mais pobre. Depois de ser abandonada, ela reconstruiu sua vida com disciplina e inteligência. Trabalhando inicialmente como doméstica para uma mulher influente, ela demonstrou capacidade administrativa rara. Com o tempo, passou a gerir propriedades e investimentos, até assumir parte da herança quando sua mentora faleceu. Mas havia algo que Miguel não sabia. Helena nunca deixou de observá-lo de longe. Ela acompanhou discretamente sua ascensão e queda, intervindo apenas quando necessário para evitar que ele fosse destruído por completo. Em silêncio, ela comprou dívidas estratégicas dele, não para salvá-lo por amor, mas para testar até onde sua arrogância o levaria antes da queda inevitável. Agora, diante dele, tudo fazia sentido. Helena não era mais pobre. Depois de ser abandonada, ela havia sido contratada como doméstica por uma mulher rica que, ao perceber sua inteligência e disciplina, a incentivou a estudar. Helena fez cursos, terminou os estudos, passou a administrar imóveis da patroa e, após a morte dela, herdou parte dos bens. Helena tinha construído uma nova vida, sozinha. "Eu não preciso de você", disse ela, "mas você precisa aprender." Ela não o expulsou. Também não o acolheu como antes. Deu-lhe abrigo temporário, trabalho, limites. Antes de Miguel chegar até Helena naquele dia, ele já havia sido avaliado por ela em silêncio por muito tempo. Cada escolha dele após a loteria foi registrada como parte de um padrão que ela conhecia bem. O retorno dele não era surpresa, mas confirmação de um ciclo que ela já esperava. Com o tempo, Miguel descobriu algo ainda mais cruel. Helena sabia desde o início que ele estava falido. Ela havia comprado, anonimamente, parte das dívidas dele. Ela poderia tê-lo destruído completamente, mas escolheu não fazê-lo. "Eu não te ajudo por amor", disse ela. "Eu ajudo porque não quero ser como você foi." Miguel entendeu tarde demais que perdeu a única pessoa que o amou quando ele não tinha nada. E a maior pobreza que ele conheceu não foi financeira, foi emocional. O que Miguel nunca descobriu é que o bilhete de loteria nunca foi realmente dele. Naquela sexta-feira, Helena também havia comprado um bilhete quase idêntico, e por um erro banal na troca dos papéis dentro de casa, o bilhete premiado acabou ficando com ele sem que nenhum dos dois percebesse no momento. Helena só entendeu a confusão dias depois, quando viu o resultado e conferiu o próprio bilhete guardado em uma gaveta antiga. Naquele instante, ela poderia ter confrontado Miguel e revelado tudo. Poderia ter exigido metade ou corrigido o engano imediatamente, mas não fez nada disso.
Ela observou em silêncio enquanto ele mudava completamente, como se o dinheiro tivesse revelado quem ele sempre foi. Em vez de interromper o caminho dele, Helena decidiu ver até onde aquela transformação iria. Mais tarde, mesmo após o abandono, ela continuou acompanhando a queda dele de longe. Não por vingança, mas por uma estranha necessidade de entender até onde a ambição e o ego poderiam destruir alguém que um dia prometeu amor. Quando Miguel finalmente retorna quebrado, ele não está diante de uma esposa derrotada, mas de alguém que já conhecia cada etapa da sua ruína antes mesmo dela acontecer. Meses se passaram desde o último encontro entre Miguel e Helena. Miguel permaneceu na pequena casa por pouco tempo. Não como marido nem como alguém resgatado, mas como um homem em reconstrução lenta e desconfortável. Pela primeira vez em muitos anos, ele precisou aprender a viver sem luxo, sem aplausos e sem a ilusão de controle. Helena não o tratava como antes, nem como inimigo, nem como parceiro. Tratava como alguém em processo. Havia limites claros, tarefas, responsabilidades. Nada era dito em excesso. Nada era oferecido além do necessário. No início, Miguel resistiu. Depois, cansou de resistir. O silêncio daquela casa começou a ensiná-lo mais do que qualquer festa ou fortuna havia ensinado. Ele percebeu que o vazio que sentia não era falta de dinheiro, mas falta de sentido. Helena, por sua vez, seguia sua vida com a mesma firmeza de antes. Trabalhos, decisões, gestão dos próprios bens e da própria independência. Já não havia nela urgência de provar nada a ninguém. O passado tinha deixado de ser ferida e se tornado memória organizada. Um dia, Miguel perguntou se tudo aquilo tinha sido vingança. Helena demorou a responder. Não, disse ela. Foi consequência. Ele entendeu que essa era a resposta mais definitiva que poderia receber. Naquela noite, Miguel ficou sozinho por um longo tempo, olhando para as próprias mãos, lembrando de tudo o que perdeu sem nunca perceber que estava perdendo. E pela primeira vez, não pensou no dinheiro que teve, nem no dinheiro que perdeu. Pensou apenas no que nunca soube construir enquanto ainda tinha tempo. Comenta o que você faria no lugar dela. E se quiser mais histórias assim, cheias de reviravoltas e finais inesperados, é só pedir o próximo enredo. E se você gosta de histórias com reviravoltas, traição e finais inesperados, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos enredos, deixa o like para apoiar mais histórias como essa